alguma coisa, a gente está completando aí com o conhecimento da história. Diz assim: aos violadores da aliança, ou seja, a igreja que se afastou dos princípios de Cristo e se uniu ao paganismo, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Muitos foram levados ao engano pela promessa de poder e riqueza, mas o fiel povo de Deus continuou firme, apesar da intensa perseguição. Aí vem o verso 33. Vamos colocar aí também os personagens e a história. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. Os valdenses, lollardos, hussitas, luteranos, anabatistas e huguenotes que preferiram morrer a abdicar da sua fé. Por algum tempo, 1260 anos de supremacia papal. Olha, assiste um vídeo que tem aqui, Heróis da Fé. Um deles trata desse período, sabe? Esse período de 1260 anos e a história dos valdenses, como eles foram perseguidos. Tem aqui no canal Chegou a Hora, né? O verso 34 agora com um pouco da história sendo introduzida, e você vê aí em parte branco o texto bíblico e em parte laranja justamente essa história, para a gente entender o que quer dizer o verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro. Através dos anos de perseguição e apostasia descritos no verso 33 e 34, Deus repetidamente mandou socorro a seu povo. Um pequeno socorro, na pessoa de líderes que falaram em meio às trevas, chamando o povo a um retorno aos princípios das Escrituras. Entre eles, alguns como os ministros valdenses no século XII, John Wycliffe da Inglaterra no século XIV, John Hus e Jerônimo de Praga no século XVI. Muitos outros, não menos importantes, ainda poderiam ser citados, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E agora o verso 35, com esse conhecimento que a gente tem. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O fim da perseguição estava determinado na profecia de Daniel 7:25 e Apocalipse 12, 6 e 14. Ela duraria 1260 anos, de 538 a 1798. E como é que a gente poderia, então, contar essa história com as nossas palavras, numa paráfrase, os versos 32 a 35? Olha aí como eu contei. Roma papal se afastaria cada vez mais dos princípios deixados por Cristo e muitos seriam enganados por ela. Mas o povo de Deus continuaria forte e ativo e ensinariam a muitos sobre a verdade da palavra de Deus. E embora Deus prometera enviar socorro ao seu povo, muitos seriam perseguidos, provados e selariam a sua fé com a própria vida. Mas essa perseguição teria um tempo para terminar. 1260 anos. Essa perseguição terminou em 1798 com a prisão do Papa. Notem que profecia, história escrita antecipadamente. Lembre-se que tudo isso foi antecipado pelo anjo. O anjo foi dizendo isso a Daniel, em Daniel capítulo 11, porque Deus conhece a história futura, Ele tem controle da história. E por isso que a gente precisa confiar na sabedoria divina. Muitas vezes a gente fica desesperado aí com questões políticas, quem foi eleito, quem não foi eleito, roubaram aqui, roubaram lá, né? Foi desonesto nisso, naquilo, mas não esquente muito a cabeça com isso, você vai ficar louco. Se posicione ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele tem o controle da história, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, está lá em Salmo 37, verso 5. Eu gostaria de ser um pouquinho mais conciso, mas não estou conseguindo. Fica longo os vídeos, né? Mas vamos avançando. Hoje avançamos apenas esses 5 versos de Daniel 11. E o estudo ficou realmente bastante longo. Mas eu creio que esses detalhes são importantes para abrir os nossos olhos, né? Eu espero terminar esse domínio papal no próximo estudo, tá bom? Mas dê uma revisada no que a gente já estudou, faça isso com oração, peça sempre sabedoria a Deus.
E chegou a hora da gente orar agradecendo a Deus pelo estudo de hoje.